Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica e estou aqui novamente para nós conversarmos sobre pronomes. Hoje nós vamos conversar sobre os pronomes possessivos, demonstrativos e os indefinidos. Os pronomes possessivos vão dar ideia de posse. Por exemplo, depois da aula, irei até a minha casa. O minha é um pronome possessivo, vai estar se referindo à casa, que seria o objeto possuído. Cada pronome possessivo corresponde a uma pessoa do discurso, e ele também vai precisar concordar com o objeto possuído. Por exemplo, na oração, quando a vi, olhei em seus olhos e me apaixonei. Quando a vi, nós percebemos que ele está falando somente de uma pessoa de sexo feminino. A vi. Olhei em seus olhos e me apaixonei. Seus é o pronome possessivo e olhos, no caso, é o objeto possuído. Portanto, seus tem que concordar com olhos. Embora ele fale apenas de uma pessoa, no caso ela, que a gente percebe que é quando a vi, ele precisa concordar com o objeto possuído, que é olhos. Por isso, o pronome deve estar no plural e também no gênero masculino. Como eu acabei de falar para vocês, os pronomes possessivos vão concordar com as pessoas do discurso. Portanto, eu vou dizer a vocês qual é a pessoa do discurso e, em seguida, os pronomes possessivos, que podem estar no singular ou no plural. Na primeira pessoa, no eu, meu ou minha. Na segunda pessoa, que é o tu, teu ou tua. Na terceira pessoa, que é ele ou ela, seu ou sua. Na primeira pessoa do plural, o nós, nosso ou nossa. No vós, que é a segunda pessoa do plural, vosso ou vossa. E na terceira pessoa do plural, eles ou elas, seus ou suas. É bem comum que nós utilizemos, na linguagem oral principalmente, o seu ou o sua na segunda pessoa, com o sentido de tu. Porém, segundo as normas gramaticais, na linguagem escrita, eu não posso fazer isso. Eu devo escrever o seu e o sua se eu estiver me referindo à terceira pessoa. E quando eu me referir à segunda, teu ou tua. Então, não esqueçam disso. Na hora de escrever, na hora de fazer qualquer questão a respeito desse assunto, na segunda pessoa de singular é o teu ou tua e seus plurais. Outra confusão que acontece com os pronomes possessivos é quando dentro de uma oração ele deixa dupla interpretação. Nós não sabemos ao certo a quem ele se refere. Por exemplo, Júlio encontrou Jorge com seu carro quebrado. O carro de quem estava quebrado? Do Júlio ou do Jorge? Nestes casos, o melhor a se fazer é reescrever a oração, de maneira que não deixe uma dupla interpretação. No caso do Júlio e do Jorge, por exemplo, eu poderia escrever: Júlio, que estava com seu carro quebrado, encontrou o Jorge. Ou Júlio encontrou o Jorge, que estava com o carro quebrado. Eu não utilizo o pronome possessivo, eu transformo ele em um pronome relativo, né? Porém, eu não deixo mais essa dupla interpretação. Bem, agora sobre os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos servem para demonstrar algo ou alguém. Portanto, nós temos este, esta ou isto, estes e estas, esse, essa, isso, esses e essas, aquele, aquela ou aquilo, aqueles e aquelas. Nós temos algumas regrinhas de uso desses pronomes demonstrativos. A primeira delas, com relação a tempo. Sempre que eu estou me referindo a algo no tempo presente, eu utilizo este. Por exemplo, esta aula é sobre pronomes. Quando eu me refiro a um tempo passado, mas que é um passado próximo, de pouco tempo atrás, eu utilizo esse. Por exemplo, essa semana foi meu aniversário. E quando é algo de um passado distante, ou mesmo de um futuro distante, eu utilizo aquilo e, claro, aquilo, aquela, aqueles, aquelas, né? Por exemplo, aquilo tudo vai ser esclarecido num futuro distante. Aquele dia eu estava alterado, um passado um pouco mais distante. A segunda regrinha dos pronomes é com relação ao posicionamento espacial. Quando eu estou falando, quando eu estou perto do que se fala, eu digo este. Por exemplo, eu estou com um livro nas mãos e digo, este livro é meu, ou este livro é legal, tá? Estou com o livro nas minhas mãos e estou falando dele, então ele está perto de mim
portanto, é este. Quando o livro estiver na mão da pessoa com quem eu estou falando, por exemplo, não está comigo, está com outra pessoa, eu digo, esse livro é meu. Ou, esse livro é legal, porque ele está com outra pessoa, ele não está perto de mim. Quando o livro está em uma estante distante, por exemplo, está longe tanto de mim quanto do meu interlocutor, que é com quem eu estou falando, eu digo, aquele livro é meu. Ou aquele livro é legal. Então, essa é a regrinha com relação ao posicionamento espacial. A terceira regrinha é com relação ao posicionamento do pronome dentro de uma oração. Então, por exemplo, na oração, Ana e Maria são irmãs. Esta é professora. Aquela é médica. O esta se refere a qual das duas? Da professora, a professora ou a médica? O esta se refere a Maria, que é a médica, porque o esta sempre vai se referir ao substantivo ou pronome com quem de quem ele está retomando a ideia, né, que está mais próximo dele. Então, na oração Ana e Maria são irmãs, o mais próximo do pronome vai ser Maria, né? Vai ser o último nome que eu disse, que eu me referi. Então, esta se refere a Maria e aquela é a Ana, porque aqui vai estar mais longe dentro da oração. Quando eu for me referir a um termo que eu já utilizei, eu vou usar o essa, por exemplo. Essa, esse ou essas, né? Por exemplo, ganhei um livro muito legal. Esse eu não perderei. Então, como eu já utilizei a palavra livro, eu vou utilizar o pronome esse, né? Para me referir ao livro. E como eu já citei, tem que ser o esse, ok? Bem, o próximo pronome é o indefinido. Então, os pronomes indefinidos não são capazes de definir algo. Pelo contrário, como o próprio nome já diz, eles vão indefinir, né? Eles não definem. Mas a gente tem que tomar muito cuidado como usa esses pronomes, por quê? Porque eles, vindo antes ou depois do substantivo, podem alterar o significado de uma oração. Por exemplo, algum aluno pode me ajudar. Então, eu coloquei o pronome indefinido antes do substantivo aluno. Agora, vejam quando eu coloco depois. Aluno algum pode me ajudar. Então, quando eu digo aluno algum, eu coloco uma expressão um pouco mais melancólica na minha oração, certo? Então, pode ter mudança de significado conforme eu coloque esse pronome antes ou depois do substantivo. É importante que nós fiquemos atentos com isso. Então, de acordo com os pronomes indefinidos, nós temos os variáveis e os invariáveis. Então, pronomes que mudam, né, que se modificam em gênero, e pronomes que não vão se modificar. Eu vou ler para vocês uma listinha primeiro dos variáveis, vou ler a forma no singular, mas que vocês sabem que podem estar no plural também, ok? Então, nos variáveis nós temos algum, alguma, nenhum, nenhuma, todo, toda, outro, outra, muito, muita, pouco ou pouca, certo, certa, tanto, tanta, quanto, quanta, qualquer e quaisquer. Nos invariáveis, alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, cada e algo. Então, nos invariáveis, nós não temos as formas no plural. Elas são invariáveis, elas não se modificam, existe apenas uma forma. Então, esses últimos que eu li, alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, cada e algo, não vão variar, vão estar sempre no singular, ok? É isso aí, pessoal. Então, essa foi a parte 2 dos pronomes. Vimos pronomes possessivos, demonstrativos e indefinidos. Aguardem para a parte 3, que vai tratar dos pronomes relativos e interrogativos. Até mais e bons estudos!